Vladimir Putin governa a Rússia há mais de 2 décadas, mas pouco se sabe sobre seu estilo de vida e rotina pessoal. Recentemente, porém, um desertor do círculo próximo de Putin revelou detalhes impressionantes sobre o dia a dia do presidente russo. Seja bem-vindo ao Realidade Militar. No vídeo de hoje, vamos desvendar alguns mistérios que norteiam a vida de Vladimir Putin, um líder carismático e impulsivo que, em meio a polêmicas e políticas controversas, expandiu a economia e a influência da Rússia no mundo. Vladimir Putin surgiu das sombras da KGB nos turbulentos anos 90 para se tornar o líder supremo da Rússia. De certa forma, ele parecia ter o dom de se conectar com o povo russo. Sua história começou modestamente em 1952 em Leningrado, hoje São Petersburgo. Após uma infância pobre, Putin ingressou no KGB, a temida agência de inteligência soviética. Foi treinado como espião e enviado para a Alemanha Oriental nos anos 1980. Com a queda da União Soviética em 1991, Putin retornou para casa. Trabalhou com o prefeito de São Petersburgo e depois mudou-se para Moscou, onde impressionou o presidente Boris Yeltsin com sua lealdade e ambição. Quando Yeltsin renunciou repentinamente em 1999, Putin assumiu a presidência. Ele prometeu restaurar a estabilidade e a grandeza da Rússia depois da humilhante década de 1990. Putin consolidou o poder central, sufocou a dissidência e reviveu o orgulho nacionalista. Ele mesmo, um ex-agente secreto, gostava de projetar a imagem de um líder destemido e másculo. Putin caçava sem camisa na Sibéria, pilotava jatos e mergulhava em submarinos. Sua popularidade disparou. A economia se recuperou com as exportações de petróleo e gás. Putin venceu a reeleição em 2004 com facilidade. O Ocidente esperava que ele levasse a Rússia em direção à democracia, mas ao contrário das expectativas, seu governo foi ficando mais autoritário. Putin eliminou rivais políticos e sufocou a liberdade de imprensa. Ele acreditava que a Rússia precisava de uma vertical de poder, com ele no topo, é claro. Sob Putin, o Estado expandiu seu controle sobre a economia russa. Amigos e aliados de Putin enriqueceram, formando uma nova elite conhecida como os oligarcas. A corrupção prosperou, apesar da retórica oficial contra ela. Em 2008, proibido pela Constituição de concorrer a um 3º mandato consecutivo, Putin simplesmente trocou de lugar com seu primeiro-ministro. Ele reassumiu a presidência em 2012, desta vez com atitudes mais duras. Manifestantes contrários a Putin foram presos. Leis restritivas foram aprovadas contra minorias LGBTQ e religiosas. Oponentes políticos foram exilados ou até mesmo assassinados. Putin estava determinado a restaurar a esfera de influência russa sobre países que antes eram soviéticos, especialmente a Ucrânia. Em 2014, a Rússia invadiu e anexou a Crimeia, chocando o Ocidente. Para muitos, a invasão foi justificada, pois Putin via um possível ingresso da Ucrânia na OTAN como uma ameaça ao seu território. Independente disso, estava claro que a verdadeira obsessão de Putin era proteger seu poder a qualquer custo. Ele criou um sistema político projetado para mantê-lo no controle indefinidamente. A Constituição foi alterada para que ele pudesse concorrer a mais 2 mandatos depois de 2024, potencialmente permanecendo presidente até 2036. Para o mundo exterior, Putin cultivava uma imagem de destemida masculinidade. Mas por dentro, ele estava ficando paranoico e isolado. Pelo menos é isso que dizem alguns desertores do alto escalão russo. Recentemente, um deles, que fazia parte do círculo próximo de Putin, revelou detalhes impressionantes sobre o dia a dia do presidente russo. Gleb Karakulov trabalhou por 14 anos no Serviço Federal de Proteção da Rússia, um órgão de elite responsável pela segurança de Putin. Ele fazia parte da equipe de engenheiros de comunicações que garantia a privacidade das conversas do presidente. Em outubro de 2022, Karakulov desertou durante uma viagem oficial ao Cazaquistão. Horrorizado com a guerra na Ucrânia, ele fugiu para a Turquia e concedeu uma reveladora entrevista sobre os anos em que esteve ao lado de Putin. Agora Karakulov está fazendo revelações bombásticas sobre o que testemunhou nesses anos todos. De acordo com Karakulov, o presidente russo vive em um completo isolamento. Putin passou a confiar apenas em um círculo muito restrito de conselheiros e amigos dos tempos da KGB. Ele abandonou o uso de telefones celulares e a internet, com medo de vigilância ocidental. Ele também faz poucas aparições públicas e demonstra crescente obsessão com sua segurança pessoal. Segundo relatos, ele só recebe informações previamente filtradas por seus assessores mais próximos. Além disso, ele evita ao máximo voar de avião com medo de atentados. Em vez disso, Putin se desloca em um trem especial blindado e camuflado, que parece ser um trem comum. Esse trem percorre uma extensa rede ferroviária secreta, conectando seus locais de trabalho e residências.
Outro detalhe surpreendente é que o presidente mantém escritórios idênticos replicados em diferentes cidades, como uma medida de segurança. Ele acredita dessa forma que dificulta a ação de possíveis assassinos. Em 2020, a pandemia de Covid-19 isolou ainda mais o líder russo. Putin se trancou em um bunker, com medo do vírus. Seus assessores passavam semanas em quarentena rígida antes de vê-lo. Segundo Karakulov, esse isolamento distorceu a percepção de Putin sobre a realidade. Cercado apenas por assessores que o idolatram, o presidente acreditava que a invasão da Ucrânia transcorreria sem grandes problemas. Além disso, enquanto exigia sacrifícios da população russa, Putin vivia uma vida de luxo e extravagância. Karakulov relatou as enormes quantias gastas em hotéis 5 estrelas e comitivas de centenas de pessoas durante viagens oficiais. Outro desertor de alta patente, Boris Bondarev, corroborou esse retrato de Putin. Bondarev trabalhou 20 anos no Ministério das Relações Exteriores da Rússia e deixou o país por se opor à guerra. Em suas palavras, a maioria dos altos funcionários russos, apesar de chocados com a invasão, permanece leal a Putin por medo ou interesse pessoal. Mas Bondarev acredita que muitos russos comuns estejam insatisfeitos com o rumo do país. A verdade é que saber o que se passa nos corredores do Kremlin sempre foi um mistério. Mas os recentes relatos desses desertores lançam alguma luz sobre os bastidores do poder na Rússia contemporânea. Eles descrevem um líder solitário e desconfiado, isolado em bunkers e trens blindados, cercado por bajuladores. Um presidente desconectado da realidade e convencido de sua missão histórica, apesar do banho de sangue na Ucrânia. Resta saber até quando Putin conseguirá manter o controle sobre a Rússia. Seus opositores ainda são uma minoria, reprimidos implacavelmente. Até figuras de prestígio como o cineasta Nikita Mikhalkov, fervoroso apoiador de Putin, já criticaram abertamente os erros cometidos pelo Kremlin na Ucrânia. Mikhalkov chegou a responsabilizar os serviços de inteligência russos pelo fiasco da invasão. Outro sinal preocupante para o governo foi a recente condenação pública da guerra por Marina Ovsyannikova, famosa jornalista pró-Kremlin. Em março, ela invadiu o principal telejornal russo com um cartaz contra a guerra, um gesto de coragem que deu a volta ao mundo. Mesmo enfrentando ameaças e o ostracismo na Rússia, Ovsyannikova não se calou. Ela segue denunciando o conflito e a propaganda do regime nas redes sociais. E provavelmente não é a única pessoa do seu círculo interno russo a questionar a sabedoria de Putin. Para muitos, o isolamento e falta de contato com o mundo real distorceu a visão de Putin. Eles apontam a invasão da Ucrânia em 2022 como uma ação desastrosa, que o isolou ainda mais, ficando apenas cercado de bajuladores. Para o Ocidente, a guerra está arruinando seu legado. É fato que as sanções ocidentais devastaram a economia russa. Milhares de cidadãos fogem do país para evitar a convocação militar. Mas nem tudo são críticas. Outros relatos mostram um Putin mais saudável e vigoroso do que sua idade sugere. Longe dos rumores sobre doenças terminais, ele mal cancelou compromissos oficiais por motivos de saúde antes da pandemia. Isso segundo Karakulov, que o acompanhou por anos. De fato, tudo sobre Vladimir Putin é contraditório. Idolatrado por muitos russos, ele é visto no Ocidente como uma ameaça à estabilidade global. Seus críticos o acusam de crimes de guerra, enquanto apoiadores o consideram um salvador da pátria. Para se ter uma ideia, a imagem pública de Putin na Rússia vem apenas crescendo. Seu índice de aprovação em 2020 era de 60%. Hoje, segundo organizações não governamentais russas, essas estimativas chegam aos 85%, a maior em 8 anos. Mas uma coisa é fato: Putin cultiva um ar de imprevisibilidade e mistério. Os relatos de desertores e daqueles que conviveram nos bastidores do poder trazem detalhes reveladores sobre seu caráter e estilo de vida extravagante. A durabilidade de seu regime parece estar sendo testada dramaticamente pela crise na Ucrânia. Para finalizar, deixamos uma reflexão. Será que o presidente russo tem mesmo todo esse apoio em meio ao povo russo? O que podemos esperar nos próximos anos, considerando que Putin não tem planos de abandonar o poder? Resta torcer para que a razão e o desejo de paz prevaleçam na Rússia, e que mais patriotas encontrem a coragem e a consciência para dizer basta ao derramamento de sangue. Como disse Karakulov, está na hora de acabar com o silêncio. Esperamos que você tenha gostado dessa análise que preparamos com muita dedicação. Deixe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo sobre esse tema. Até o próximo vídeo!